Olá, muito bom dia a todos, que Deus abençoe a todos rica e poderosamente. Hoje nós temos uma palavra nesse dia tão especial, né? Que é dia dos pequeninos, dia das crianças, não é isso? Que coisa linda. Às vezes as pessoas nos bloqueiam porque a gente fala a verdade, mas a verdade ela realmente machuca. Mas nós vivemos numa sociedade hipócrita e mentirosa. As pessoas no Brasil inteiro comemoram. Hoje é comemorado no Brasil inteiro o Dia das Crianças, não é verdade? Mas a gente sabe que não passa de comércio, de venda, e que pouco eles estão ligando para os pequeninos, estão um pouco se linchando para as nossas crianças, amém? Por isso a gente tem visto que muitas maldades e perversidade praticado contra os pequeninos. Mas antes da gente entrar no mérito da questão, vamos ler a palavra de Deus, o que a palavra de Deus fala sobre as crianças. Vamos ler aqui no capítulo 19 de Mateus, a partir do verso 13, que diz assim, ó: Trouxeram-lhe então algumas crianças para que ele lhes tocasse, não é isso? Lhes tocasse, ou impusesse as mãos, e orasse, mas os discípulos os repreendiam. Jesus, porém, disse: Deixai os pequeninos e não os estorveis, impeça de vir a mim, porque dos tais é o reino de Deus. Olha que coisa interessante. As crianças eram trazidas até Jesus para que Jesus abençoasse, orasse por elas, tocasse nelas e abençoasse essas crianças para proteger e livrar de todo o mal. Porque o mal está operando no mundo inteiro. Sempre existiu demônios, sempre existiu maldade contra as nossas crianças, principalmente. Mas, no entanto, quando trouxeram Jesus, as crianças até Jesus para que ele as tocasse, os discípulos tentavam impedir. Mas eu entendo que os discípulos tentavam impedir porque Jesus vinha de longas caminhadas, subindo e descendo um monte de pregações, então eles estavam apenas vendo num bom bem-estar do mestre, querendo lhes dar descanso, porque era muita criança para ele tocar. Mas Jesus repreendeu dizendo: Não os impeças, deixai e vinde a mim os pequeninos, porque dos tais é o reino de Deus. Pois bem, meus irmãos, a gente está vendo nessa mensagem aqui a importância que Deus dá para os pequeninos, para as crianças, a qual a sociedade hipócrita maltrata. A gente vê tantas perversidades, né? Pedofilia, estão querendo liberar a pedofilia contra as nossas crianças. Eu sei que às vezes a gente é embargado, é proibido, né? É cortado e às vezes até bloqueado conteúdos que não são, que eles falam que são palavras assim, como é que se fala? Ofensivas. Então, às vezes, o YouTube, o Facebook já me bloqueou várias vezes por determinadas mensagens. Eles bloqueiam. Você fala a verdade, eles te bloqueiam mesmo. E o seu vídeo ele não é publicado. Quando você pensa, você vê lá, vídeo não publicado porque contém palavras ofensivas. Quando você fala a verdade, é palavras ofensivas, então estou pouco ligando, porque eu vou continuar palavras ofensivas, não, mas palavras que são verdadeiras. Ai daqueles que tocaram pequenino, como diz a palavra de Deus, porque quando Jesus disse, não os impeças, porque dos tais é o reino de Deus, aqui mostra a preocupação do Senhor com as nossas crianças, com os pequeninos. Por isso, senhores pais, você é responsável pelo seu filho, pelos seus filhos, então cuide dos pequeninos, porque se é para cuidar de qualquer jeito, era melhor não ter. Porque quando as crianças estão jogadas debaixo dos viadutos, estão abandonadas pela sociedade e não estão nem aí. Então, nós temos que entender que dia da criança é todos os dias, é um dia que essas crianças, os pequeninos merecem respeito. Por quê? Porque eles são simples, são humildes, não têm maldade. E é exatamente aí que o diabo ataca. O diabo ele tem ódio, ele tem ira contra as crianças. E é por isso que nós temos que apresentar, todas as crianças têm que ser apresentadas a Deus, não batizadas, porque criança não se batiza. É história, é lorota, criança não se batiza. Jesus só foi batizado com 30 anos de idade, não é isso? Quando já foi bem maior de idade. Então, crianças não se batizam, mas elas podem ser apresentadas para que Deus abençoe, para que Deus livre, para que Deus guarde. Porque a violência está estocada. Muita gente abafa o caso, não sei porque que não é divulgado nas mídias. Então, hoje é dia das crianças, não todos os dias.
Ou fora isso, não passa de mera hipocrisia. Porque, infelizmente, essa é a sociedade imunda que a gente vive. As pessoas pouco estão ligando para os pequeninos, eles estão preocupando com os seus interesses materiais, adultos, mas não estão se importando o valor de um pequenino na presença de Deus, que é o mais importante. Quando Jesus diz assim, não os impeças, deixai-me de mim. Agora você vê uma coisa que é interessante, né? Eles criam a lei da palmada para tentar dar correção nos pais que repreendem os filhos. Os filhos, a própria Bíblia diz que os pais têm que corrigir o filho com vara. Tem que corrigir, a própria Bíblia permite, porque são pais. Não vai deixar o mundo ensinar. Então não adianta o sistema querer controlar o seu ensinamento que você dá ao seu filho, porque muitas vezes a mãe diz assim, eu nunca dei uma palmada no meu filho, não aceito que ninguém bata. Aí nunca deu uma palmada, aí quando o filho cresce, já viu como é que o filho vai crescer. Rebelde, perverso, desobediente, não vai obedecer a ninguém, não vai obedecer a autoridade, não estão nem aí. Porque os pais não estão se preocupando em ensinar as crianças no caminho que devem andar, como diz a palavra. Agora, uma coisa é certa, você que é pai, você que é mãe, um dia vai ser cobrado. Porque a Bíblia manda ensinar. Se mais tarde crescer e se desviar, já é problema da criança adulta ou do adulto. Mas você tem que passar a palavra de Deus, o ensinamento. Não adianta dar saco de bombom, não adianta dar um smartphone, porque às vezes o pai ou a mãe, para agradar, ou se você passar de ano, eu vou te dar um smartphone. A criança passa. Não interessa, a criança passa. Não é mais bicicleta, agora é um computador, smartphone, e a criança fica ligada na internet e traz toda a imundícia através de casa. Ou melhor, toda a imundícia online para dentro do seu coraçãozinho. E daqui a pouco as crianças estão contaminadas com índice de violência, além de violência sexual, psicológica e mental. Então, em vez de dar um telefone, um celular ou um computador, né? Converse com a criança, ou antes de se for dar, ensina, cria uma senha para bloquear certos conteúdos ofensivos, porque ofensivo não é o que a gente fala da palavra, mas ofensivo é que as crianças vão capturar na internet. Isso vai trazer violência para dentro de si. Por isso, filhos rebeldes, né, envolvidos com drogas, com prostituição, porque pescou isso pela internet, às vezes dado pelo próprio pai, pelo computador. Os pais estão às vezes o pai está do lado do computador dele, para ele não ser incomodado pelo filho, ele dá um computador, um telefone para a criança. E a internet é algoritmo, é algo automático. Se a pessoa clicar, já entra ali uma cena naquilo que a criança entrou naquele canal e automaticamente o algoritmo já reconhece que aquela pessoa quer ver aquele canal. Então entra canal de sexo. Às vezes agora, automaticamente, às vezes não é nem a criança entrar. Automaticamente, quando você abre um TikTok da vida, um Kawaii, você já vê mulher pelada, com tudo de fora. E a criança vendo aquilo. E até postando vídeos. Quantas criancinhas, menininhas, postando vídeo rebolando, porque viu uma celebridade, uma cantora, uma Anitta da vida, não é isso? E aí os pais perdem o controle dos seus filhos. Então, esse dia de hoje é para a pessoa pensar, é para o adulto, o pai, antes de dar um presente, né? Encher a criança de presente, encha de carinho, de amor e de ensinamento. E converse para a criança, para que ela venha entender que quando ela crescer, ela vai ver muita coisa feia nesse mundo. Essa mensagem aqui que eu digo, que eu deixo aqui. Vou repetir. Olha o que diz aqui, ó. No verso 14. Jesus, porém, lhes disse: Deixai, vinde a mim, os pequeninos, e não os
impeças, porque dos tais é o reino de Deus. Tá meio embaçado, mas deu para entender, para ler comigo, né? Então, veja a importância. Significa o quê? Que aquele que maltrata, que tem a oportunidade de ajudar, sendo pai ou não, e não ajuda, maltrata as crianças, vai ser cobrado. E vai ser cobrado de uma forma muito severa, porque com Deus não se brinca. Deus é Senhor e Ele é Pai. E Ele dá uma ordem para te cumprir. Porque ao contrário, quando vier o castigo, não adianta reclamar. Ensinar as crianças no caminho do Senhor não tem coisa melhor e mais, é, vamos dizer assim, que alegra o coração do Senhor. Amém? Guarda essa mensagem e que Deus abençoe a todos rica e poderosamente. Em o nome do Senhor Jesus.